Bom dia a todos, bom dia, nobres colegas, doutora Maria, doutor Peri e doutor Vitor. Muito Doutor obrigado Diogo, pelo... microfone. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo perfeito. Ótimo. Vamos lá. Bom dia a todos, então, mais uma vez. Sejam bem-vindos a esse painel que está sendo realizado em conjunto pela Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio, bem como pela Comissão de Desastres da OAB de Santa Catarina. É um prazer imenso estar ladeado de colegas que estudam a fundo, são especialistas no direito ambiental, como a doutora Maria, o doutor Peri e o doutor Vitor. Antes de passar a palavra para os colegas, até porque ninguém está aqui para me ouvir, né? Com três monstros aí, três mestres do direito, eu acho que todo mundo quer ter o prazer de ouvi-los. Mas eu não posso passar a palavra sem antes agradecer ao doutor Rafael, presidente da OAB, a também a direção das comissões e a ESA, pelos brilhantes eventos que estão sendo realizados no mês da advocacia. Sem dúvida alguma, a advocacia catarinense agradece imensamente esse trabalho, o qual, além de levar temas atuais e importantes para a advocacia catarinense, enriquece o bom debate sobre temas que muitas vezes são tratados de uma forma não técnica, né? Digamos assim, como é o nosso caso hoje. É um tema amplamente discutível e delicado em alguns vieses, e estamos aqui com bons profissionais para fazer um bom debate. Passado isso, passo a palavra para a doutora Maria, pós-graduanda da UFSC, especialista na área, para fazer as suas considerações. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor Diogo, bom dia, doutor Vitor Hugo, bom dia, doutor Peri, colega e amigo da UFSC. Também cumprimento o doutor Rafael Orne, meu amigo e colega da OAB. Parabenizo aí pelos inúmeros eventos em comemoração ao mês da advocacia. Acho que a gente tem esse papel enquanto advogados, a instituição, de efetivamente trazer temas relevantes para a sociedade e cada vez mais informar, né? Acho que a informação é a base para que alguém possa tomar as melhores escolhas, para que haja evolução, para que haja melhorias em todos os aspectos. Então, eu tentarei, de uma forma sintética, trazer assim, algumas atualidades que estão sendo bastante debatidas, para ver de que forma, em Santa Catarina, nós poderíamos avançar, né, no que se refere à questão dos agrotóxicos. A ciência tem cada vez mais demonstrado a existência de nexo de causalidade de uma série de doenças, né, decorrentes desses produtos, né, não de todos, mas de muitos dos agrotóxicos. Então, efetivamente, tem uma obra aí da doutora Sônia Rez, da UFSC, que ela diz que há muitos agrotóxicos que podem ser substituídos por outros menos tóxicos, né? Então, o Brasil é muito questionado justamente porque ele insiste, muitas vezes, em utilizar produtos que já são obsoletos em termos de segurança para o meio ambiente e para a saúde pública. Então, esse é um dos, talvez, maiores problemas que a gente tem. Não é tanto dizer, olha, a gente não vai utilizar o agrotóxico em si, mas a gente tem que utilizar o agrotóxico que causa menos impacto. Até porque o que a ciência vem demonstrando é que esse nexo de causalidade ele demora muito tempo para ser comprovado, justamente porque as doenças crônicas, como é o caso de inúmeros tipos de câncer, eles demoram muito tempo para que haja pesquisa científica que consiga efetivamente dizer que um determinado produto químico foi o causador daquele tipo de doença, né? Então, temos essas dificuldades no âmbito do direito ambiental, até no âmbito da responsabilidade civil, né, que o nosso colega aí, doutor Peri, também trabalha, e por isso é que precisamos discutir o tema e precisamos aprimorar, né? Esse é o intuito desse evento.
Logo, eu poderia dizer aqui que há estudos mais recentes trazendo, então, evidências científicas a partir de meta-análises, que são pesquisas elaboradas por diversos cientistas, né, que trazem uma maior segurança com relação ao resultado dessa pesquisa, que recentemente demonstram, por exemplo, o nexo de causalidade entre o agrotóxico e o Parkinson, entre o agrotóxico e o autismo, né? Então, essas doenças, né, por exemplo, o autismo, é algo que vem preocupando nas crianças, efetivamente. Eu sou mãe e a pediatra do meu filho, quando ela fazia a consulta, ela tinha muita preocupação em verificar se os meus filhos estavam se desenvolvendo de acordo com os parâmetros, enfim, justamente porque ela tem verificado no consultório dela uma grande quantidade de crianças que têm desenvolvido essa doença. Então, de fato, é algo que a gente precisa se preocupar, porque são as crianças, são as futuras gerações, é a nossa saúde, é o meio ambiente que está em jogo. E aí, Santa Catarina, nós também temos que elogiar, por exemplo, o papel relevante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que tem produzido informações de caráter público e que tem mobilizado a sociedade, como é o caso da pesquisa feita nos recursos hídricos do Estado de Santa Catarina, demonstrando, em muitos casos, uma grande quantidade de substâncias químicas nos nossos recursos hídricos. Nós precisamos pensar de que forma estamos aplicando esses produtos químicos, porque, na verdade, estamos causando uma contaminação que também afeta o próprio ser humano, certo? Então, com essa consideração, né, com esses dados, eu tenho que mencionar para vocês, então, Parkinson, Alzheimer, uma série de doenças que até então não eram relacionadas, porque a gente tem já na ciência constatações relacionadas, por exemplo, a distúrbios hormonais decorrentes de agrotóxicos. E hoje, mais recentemente, tem outras pesquisas já trazendo essas outras doenças que eu mencionei para vocês e que demonstram, portanto, que até eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial ao Dr. Pablo Moritz, do CIATOX, da UFSC, do HU, que justamente tem uma série de publicações científicas, né? Ele tem compilado esses dados, a gente fez uma reunião, porque eu pesquiso bastante a área jurídica e a gente tem essa questão transdisciplinar no direito ambiental. Então, ele me passou uma série de publicações que eu tenho compartilhado agora também com vocês. E todos esses dados vêm demonstrando o quê? Vêm demonstrando que nós precisamos aplicar os nossos princípios do direito ambiental. Nós precisamos utilizar a melhor tecnologia disponível, ou seja, se é para utilizar um agrotóxico, o melhor agrotóxico, que causa menos impacto, utilizar a menor quantidade possível, né, dentro também de uma perspectiva de que nós temos que reduzir a dependência de tanto produto químico, já que nós temos comprovação científica de que há vários tipos de danos e nós precisamos reduzir esse tipo de dano tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública. Então, nós precisamos, nesse caso, lembrar também a própria pergunta que ele faz, né? Existe uma dose segura? Essa dose segura, muitas vezes, ela, no momento da liberação, ela é feita, mas depois se descobre que ela não era segura. Porque a ciência, ela não consegue, no momento da aprovação, por exemplo, eles não conseguem fazer uma avaliação do risco de um produto químico com outro produto químico no organismo de um ser humano. Os efeitos sinérgicos são muito complexos e aí ficam de fora. Então, toda essa precaução, essa prevenção, esse cuidado para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, que é o que a gente deseja, é o que os documentos internacionais mencionam, né? A gente precisa, então, levar em conta esses princípios. E o que eu gostaria de mencionar para vocês é que, recentemente, o STF ele colocou no julgado sobre radiações eletromagnéticas que o princípio da precaução está implícito no artigo 196 da Constituição. O artigo 196 da Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Essa é a ideia.
Reduzir risco de doença, porque a gente reduz custos, não estou falando só de doença, mas o custo, muitas vezes, fica para o Estado, fica para a sociedade que paga o tributo e que, por exemplo, acaba arcando com os custos de intoxicação, de doenças, cujos nexos de causalidade nem sempre são verificados, mas que existem. Então, a partir dessa perspectiva, nós temos aí algumas iniciativas importantes, como é o caso de alguns métodos já estão arcaicos. Pulverização aérea de agrotóxicos, existe estudo mostrando da Embrapa que causa uma poluição difusa no solo, nos rios. Por isso que alguns municípios no Brasil já proibiram. Só para mencionar, então, o estado do Ceará, no ano passado, também proibiu. Santa Catarina, a gente teve um projeto de lei, mas ele não foi à frente, né? Então, em Santa Catarina continua valendo. A gente precisa repensar alguns pontos, né? Quando acontece um projeto de lei nesse sentido, a sociedade também precisa evoluir. Infelizmente, não foi aprovado. Por outro lado, o Estado tem atuado capacitando os agricultores também na agricultura orgânica. Então, a gente também observa que o Estado tem feito seu papel em determinados momentos, né, quando ele também capacita, ele ensina. Aqui é o caso da EPAGRE, que capacitou mais de 100 famílias no sul do estado para cultivar bananas orgânicas, porque também, às vezes, a gente só traz assim, o que está acontecendo de ruim. Então, eu também gostaria de dizer que há iniciativas importantes, relevantes, que têm sido feitas aqui no estado de Santa Catarina. Há estudos mostrando especificamente que quanto maior o consumo de alimento orgânico, menor a ocorrência de determinadas doenças, como obesidade, diabetes, etc. E também, quanto maior o consumo desses alimentos, menor o risco de câncer. Tá? Isso já em revistas de impacto recentes. Então, quais seriam os desafios que a gente poderia dizer? Né? Eu acho que a gente precisa incentivar uma agricultura mais sustentável, né? A gente vai precisar de instrumentos para efetivar isso daí. Eu tenho aqui o exemplo da Lei 15.892, de 2015, do Estado do Ceará, que reduz o ICMS para alimentos orgânicos que tenham selo verde. Esse é um ponto que o Estado precisa tocar. Precisa incentivar aquele que está produzindo alimentos mais saudáveis. E a pendência do julgamento no STF, da ação direta de inconstitucionalidade 5553, que é extremamente relevante, porque nós temos um cenário em que esses produtos estão sendo beneficiados com determinados tributos. Né? Então, a gente tem que rever essa situação, justamente porque nós sabemos que existem externalidades negativas e que esses tributos estão sendo estimulados de maneira incorreta. Isso até a Procuradora-Geral da República, na época, ela colocou lá quando ela fez o seu parecer, né? Que quando o Estado ali fomenta a intensificação do uso de agrotóxicos, ele descumpre importante tarefa de extração constitucional, e, no caso, a proteção do meio ambiente, e afronta a melhor compreensão do poluidor-pagador. Os custos existem, mas não são quantificados, é impossível quantificar, tá? Em Santa Catarina, ali das mortes que nós temos, que eu obtive essa informação com relação às mortes no estado por exposição de agrotóxicos do ano de 2018, 2017, 2016, 2015, foram 90 mortes por conta de exposição a agrotóxicos. Dessas mortes, foram 14 por glifosato. O glifosato já vem sendo muito questionado no mundo. Já existem países proibindo esse produto, né? E no Brasil, infelizmente, ele continua. Em Santa Catarina, ele foi o responsável por 14 óbitos desses 90. Né? Então, a ideia da substituição dos produtos mais seguros por menos seguros foi trabalhada nessa obra que eu mencionei para vocês, da doutora Sônia Hess. E nós tivemos aqui no estado de Santa Catarina uma iniciativa importante do governador Moisés, que era a ideia da tributação verde. Mas não passou, né? Infelizmente não passou. Então, temos aí algumas perspectivas importantes acontecendo e, ao mesmo tempo, grandes desafios que nós precisamos debater. Para finalizar a minha fala, que também não quero ser cansativa, deixar para o debate, eu tenho assim uma ideia aqui de a OAB, enquanto instituição, tentar
formatar, de repente, algum documento de cunho informativo, né? Mas aí também deixo para todos os outros, no sentido realmente de contribuir e de avançar no tema, certo? Muito obrigada pela atenção. Perdão, eu vi uma pesquisa ontem, quais são as palavras, as frases que você mais ouviu na pandemia? A número 1 é essa, seu microfone está no mudo, né? Em toda reunião é a mesma coisa. Doutora, obrigado pela explanação, obrigado pelo conhecimento trazido e para o bom debate. Doutor Peri, vou passar a palavra para ti, para tu fazer alguns comentários aí, explanar também o seu ponto de vista e complementar a fala da colega Maria. Ok, me escutam bem, bom dia aos colegas. Começar fazendo uma saudação ao AB, Santa Catarina, nosso presidente Rafael Horn, a saudação e um cumprimento também pelo mês do advogado, incrível, da programação, ao doutor Pedro Miranda de Oliveira, enquanto secretário das comissões, doutor Marco Vinícius, da ESA, e uma saudação muito especial ao doutor Paulo Forte Júnior, que é o presidente da Comissão de Direito dos Desastres, que sugeriu o meu nome para essa conversa, muito mais do que um debate, um diálogo, né? Como eu antecipava antes, a minha fala, mais do que uma palestra, é um elogio e vem em linha com o que a doutora Maria Leonor falava agora há pouco, no sentido, um elogio no sentido ao OAB, aí a todos nós, de conseguirmos ter um bom debate, para usar a expressão do Dr. Diogo, sobre um tema tão relevante, tão impactante, né, como é essa questão toda vinculada aos agrotóxicos no mundo, no Brasil e Santa Catarina não é diferente. Então, também minha saudação novamente ao Dr. Diogo, Dr. Vitor, doutora Maria Leonor. A minha fala ela é um pouco mais, não digo teórica, mas ela é um pouco mais de contextualização e conceitual do que à luz, tratando o tema à luz do princípio da precaução e da politização, né, de ampliar esse debate em linha justamente com a doutora Maria Leonor falava agora há pouco. Então, eu quero só trazer alguns elementos para essa reflexão. Porque tem um ponto raiz que liga toda essa temática, e por isso que traz o princípio da precaução, que é a questão da incerteza científica, né? Então, eu acho que a história dos agrotóxicos, na verdade, mais do que isso, a história da introdução de novas tecnologias, elas sempre trazem a incerteza e a imprecisão. Então, a minha fala ela segue esse roteiro a partir desse ponto. Eu quero dizer, primeiramente, que as sociedades, e aqui no primeiro momento eu vou fazer uma leitura rápida, sempre evoluíram, as sociedades sempre evoluíram para novos patamares de desenvolvimento e segurança a partir de processos de inovação. Então, hoje em dia se fala muito em inovação, mas a sociedade sempre evoluiu a partir de processos de inovação, disrupção, todos são conceitos que remetem a Roma, no mínimo, a antiguidade, né? Hoje parece uma modernidade, não, é a história da humanidade. O que denominamos hoje de modernidade foi um processo histórico de evolução, composto por frenéticas transformações científicas, sociais, políticas e culturais e econômicas, que de fato elevaram a humanidade para novos patamares de bem-estar, não há a menor dúvida, ainda que não universalizados. Esse é um ponto paralelo. Nesse avançar humano, não há dúvida, galgaram-se importantes conquistas. A humanidade agregou valores que a distanciaram da barbárie e lhe deu ar de civilidade, ainda que com altos e baixos da história, mas trouxeram novos padrões de bem-estar. Por essas razões, hoje, cada vez mais, a inovação se apresenta no centro do debate, no foco do desenvolvimento, seja para galgar patamares de segurança e bem-estar, como eu já disse, para as pessoas e para as populações, seja para propiciar também níveis elevados de competitividade entre as empresas. Tem essa questão paralela também. Pois bem, se inovar é algo inerente à nossa história humana,
não se pode ignorar também que o inovar gera riscos e gera incerteza, que foi aquele conceito que eu comecei falando. E nós temos muitos exemplos de como inovações tecnológicas, inovações científicas, que passam a ser tecnológicas, né? Ciência aplicada, é positivo, muito positivo, em níveis de bem-estar econômico, desenvolvimento econômico. Mas também tem uma carga de prejuízo, ou tem um aspecto ruim, negativo também. Por exemplo, o amianto, né? O uso do amianto para a produção industrial, por exemplo. Quando, num primeiro momento, o amianto parecia enquanto nova tecnologia, ou possibilidade deste mineral de forma tecnológica, parecia um grande salto, né, em termos de desenvolvimento. Contudo, e aqui que é o ponto, e voltando à questão da incerteza, ao longo do tempo começou-se a verificar os efeitos nocivos do contato, da proximidade, enfim, nos Estados Unidos, na Europa, Espanha, enfim, no Brasil, a gente tem muitos relatos do quanto isso é lesivo à saúde humana. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, né? O que parece ser um salto científico e tecnológico para o desenvolvimento, às vezes, ou muitas vezes, carrega uma carga de nocividade também, e nós não podemos ignorar isso. Então, assim, a história do amianto é uma história que a gente pode aprender de como ter maior cautela diante de novos produtos. A história, voltando para os agrotóxicos, não é diferente. Os agrotóxicos, pensados no período pós-guerra, da Revolução Verde, né, como possibilidade de incremento da produção agrícola, é algo fantástico e que proporcionou bem-estar à população na medida em que incrementou a produção de alimentos. Isso é inegável. Mas assim como mais ou menos conhecido, há muitos estudos científicos, a doutora Maria Leonor já antecipou vários pontos nesse sentido, que também são nocivos para a saúde humana. E aqui eu queria marcar um ponto. Não necessariamente pelo uso, mas pelo mau uso dos agrotóxicos, né? De não usar a melhor tecnologia, a melhor forma de aplicação, os melhores EPIs, o melhor treinamento ao produtor, principalmente, porque eu imagino que de todos esses números que a doutora Maria Leonor trouxe em Santa Catarina, eles têm muita relação com o uso direto, né? Provavelmente é o produtor rural que não foi treinado, que não foi capacitado, e que, enfim, houve intoxicação. Então, a questão está muito mais voltada ao mau uso, e aqui volta o ponto todo da informação, da educação e da politização do tema. Até porque o impacto não é só o produtor, né? Também as populações, e esse é um ponto que me chama muita atenção, bom, eu não vou antecipar, eu vou seguir aqui o meu roteiro. Bom, dado esses dois exemplos, a história nos dá exemplos de como, às vezes, a tecnologia pode ser nociva. Então, a gente tem que estar mais atento a isso. E mais atento ainda a uma questão que hoje em dia está um pouco polêmica, que é a questão da ciência, né? Segue a ciência, não segue a ciência, não vamos entrar nessa questão política, ideológica de momento, não é essa a questão, mas um ponto que eu gosto muito de um autor chamado Boaventura de Souza Santos, tenho certeza que a doutora Maria Leonor conhece bem a ele, e ele trata, nas suas obras mais antigas, principalmente, sobre os limites da ciência e a ciência como incerteza, né? Então, isso não é científico. Ainda que seja científico, não é absoluto, né? A ciência não é absoluta. Aliás, a ciência caminha também, evolui com a ideia de refutabilidade. O que é verdade hoje não será amanhã, e assim por diante. Então, isso nos volta ao ponto. É a palavra uma matriz da minha fala, incerteza. Então, a gente está sempre caminhando nesse patamar de incerteza. A questão isso é fato da realidade, bom ou mal. A questão se a ciência carrega consigo o elemento incerteza, e é da sua natureza, a ciência passada da aplicação, ou seja, a
tecnologia, ela ganha um plus de complexidade, porque além da incerteza, aparece o elemento segredo, porque tem a questão econômica, tem a questão da propriedade intelectual, que interessa às empresas. E isso é muito preocupante. E aqui esse é um ponto que me chama muita atenção. Essa incerteza não pode ser revestida de segredo. Até, né? Há que resguardar o segredo industrial, sem sombra de dúvida, né? Mas como é que o poder público maneja e controla tudo isso? Caindo no nosso tema, né? Passa-se por a introdução de novos agroquímicos, passa-se por processos de licenciamento. Bacana, a priori são checados. O que eu coloco como ponderação, e que talvez o doutor Vitor Hugo tenha muito mais expertise prática, possa nos agregar, é em relação a como esses licenciamentos são feitos em questões de sinergia ou de cumulatividade. Um novo agroquímico o gato está passando aqui perto. Um agroquímico ele é introduzido a partir de checagem, licenciamento individual, ou se faz testagens sinérgicas, ou seja, o 2,4-D com glifosato, aqui eu posso estar falando alguma impropriedade, né? Mas diferentes produtos utilizados na produção de um agroquímico, eles são testados, esses efeitos sinérgicos e cumulativos, no laboratório? Não sei. Agora, no campo, eles são aplicados de forma acumulada. E como é que isso implica nos recursos naturais, nos recursos hídricos, no produtor e assim por diante. Essas incertezas, essas questões que eu não tenho respostas, mas como é bom estar entre especialistas refletindo sobre isso e num foro como a OAB, como a gente vem fazendo. Bom, o que eu quero afirmar é o ponto da necessidade premente de politização do tema, politização no sentido de um debate público, de algo que interessa a todos nós. Volto a dizer, há que se resguardar o segredo industrial, sem sombra de dúvida, porque há questões econômicas que estão por trás. Mas é algo que afeta a todos nós. A doutora Maria Leonor falava agora há pouco, também antes, sobre a questão das externalidades da utilização, as externalidades negativas, né, dos agrotóxicos. Quem paga esta conta? E quem paga essa conta é o sistema de saúde, é o Estado e somos nós, enquanto contribuintes. Tem que ser assim ou pode ser diferente? Me parece que deveria haver uma carga de responsabilidade na gama da responsabilidade civil, né? De quem introduz novas tecnologias, de quem introduz um produto nocivo à saúde de forma tão difusa como são os agrotóxicos. Bom, dito isso, e reafirmando, né, a ideia de politização desse tema, ou de qualquer tema relacionado a novas tecnologias, politizar é uma elementar do princípio da precaução, que, como a doutora Maria Leonor falou agora, tem bases constitucionais, além de documentos internacionais firmados pelo Brasil. E não significa precaução o não agir, o parar, né? O princípio da precaução está muito mais vinculado a um agir ponderado, a um agir pensado, racional e politizado. Daí, voltando ao ponto, quando eu falava em segredo industrial de um lado, há o acesso à informação pelo outro, né? Não só ao produtor, mas a todas as comunidades. O acesso à informação, à transparência e ao debate público, insistindo nesse tema. Isto esses elementos são elementares, sim, do princípio da precaução. Dito isso, e aí mais 3 ou 4 minutos eu faço a minha conclusão, fazendo essa imbricação entre o princípio da precaução e a responsabilidade civil, principalmente pensando, como eu dizia antes, as situações de cauda longa, né? De latência prolongada, a cumulatividade da exposição. Não uma intoxicação imediata que leva o indivíduo ao hospital, mas a exposição contínua. A doutora Maria Leonor falou de filhos, eu vou falar de filhos. Eu estou em Florianópolis, meus filhos estão em Rio do Sul.
Um ano e pouco atrás, saiu uma notícia de que foi localizado agrotóxico na rede pública de água de Rio do Sul, assim como acontece em vários outros municípios de Santa Catarina. Isso, eles têm algum sinal? Não, mas isso tem uma questão da cumulatividade, né, e a cauda longa. Bom, saindo do exemplo, se Deus quiser, não só aos meus filhos, mas a todos, que a gente consiga mitigar, mas essa é uma situação de dano que vem se acumulando ao longo de muitos anos. E, como eu disse antes, estoura no sistema de saúde. De modo que, vinculando a ideia do princípio da precaução, ou o comando do princípio da precaução, com a responsabilidade civil ambiental, o que está a falar aqui, talvez na linha do professor Delton Winter de Carvalho, é de lidar com a gestão do dano futuro, né? E adotar medidas de evitar que o dano se concretize ou de mitigação. E aí entra tudo que a doutora Mariana falava também. Temos que usar agrotóxico A, não há outras melhores tecnologias disponíveis. Bom, eu vou indo para a minha conclusão, teria algumas outras questões para falar, mas eu vou lançar algumas ideias, tá? Eu tenho um trabalho que eu estou escrevendo um texto, que é uma homenagem ao meu co-orientador de doutorado, que é sobre novas tecnologias e tal, e eu estou usando um texto de um professor chamado Paul Arremus, o princípio da precaução no século XX. Esse texto está num trabalho lá da Universidade de Coimbra, organizado pelo professor José Manuel Mendes, Sociologia do Risco, etc. Bom, ele traz algumas questões relacionadas ao princípio da precaução que eu acho que se aplicam muito bem ao nosso debate. Ele diz o seguinte, que o princípio da precaução na atualidade, no século XX, ou no século XXI, enfim, para o futuro, tem que vincular as seguintes questões. Responder tanto à ignorância quanto à incerteza. Ou seja, a dúvida não pode ser negligenciada. Se há dúvida, ela tem que ser devidamente encarada de forma pública e refletida, né? Diz ainda, e esse é um ponto importante, investigar e estar atento aos avisos precoces. Em matéria de agrotóxico, o que mais há são avisos. Muitos precoces e muitos muito consistentes. E a gente não pode fechar os olhos a esses avisos. Diz ainda o professor, procurar e lidar com os pontos cegos e com as lacunas do conhecimento científico, que é aquilo que a gente falava agora há pouco, sobre os limites da ciência. Diz ainda ele, identificar e reduzir os obstáculos interdisciplinares à aprendizagem. Ou seja, é uma questão que tem que ser tratada, como a doutora Maria Leonor já falava também, de forma interdisciplinar. Ainda, e eu vou acelerar, assegurar que as condições do mundo real sejam tidas em conta. Esses dados da realidade não podem ser menosprezados. Pessoas em Santa Catarina estão morrendo por conta disso. É claro que a gente está num cenário muito mais catastrófico, eu estou tentando desfragmentar para a gente poder ter um debate delimitado aqui sobre o nosso tema. Mas a gente não pode fechar os olhos a esses dados do mundo real, né? Escrutinar e justificar de forma sistemática os prós e os contras reivindicados pelas diferentes partes em presença. Quer dizer, os diversos interesses envolvidos. Avaliar as alternativas, como disse a doutora Maria Leonor, existentes, e propor soluções robustas, adaptáveis e diversas, né? Ainda, utilizar o conhecimento comum e local, né? O Henrique Leff fala sobre epistemologia do conhecimento, ele fala de não se ignorar o conhecimento vulgar no sentido de não científico, local, do indivíduo que historicamente conhece dessa realidade. Mas, claro, não desprezando da ciência e o conhecimento do especialista. Ainda, ter em conta os interesses sociais e os valores mais vastos, aqui está um pouco repetitivo, manter a independência em relação aos interesses políticos e econômicos, e pensar de forma mais global, desvinculada do político e do econômico, ainda que tenha que se trazer o político e o econômico, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é político,
identificar e reduzir os obstáculos institucionais à aprendizagem e ação, e, apesar de todas essas questões complexas que o professor traz, ele conclui, e por último, evitar a paralisia devido ao excesso de análise. Nós não precisamos parar, a gente tem que continuar evoluindo, mas a gente não pode fechar os olhos para uma realidade enorme, complexa e preocupante. Eu gostaria muito de falar um pouco sobre a questão toda, sobre a politização do 2,4-D no Rio Grande do Sul. Eu cheguei a participar de audiências públicas na Assembleia Legislativa, tive debate com o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul. A doutora Maria Leonor falava sobre a pulverização aérea. Todo o problema do 2,4-D, ou grande parte do problema do 2,4-D no Rio Grande do Sul, é a deriva. Né? É o vento que leva de uma lavoura para uma produção de uva ou pequenas culturas. E como isso ganhou uma proporção enorme quando afetou outras produções. Bom, teria muito para falar ainda, mas eu vou tentar circunscrever. Eu acho que deu exatamente meus 20 minutos, eu agradeço. Doutor, obrigado pelo rico debate. Eu acho que estamos tendo sinergia aí em muitos pontos, tenho certeza disso, entre a doutora Maria e o doutor Peri. E agora vamos ouvir o nosso paranaense, doutor Vitor Hugo. Mais uma vez, bom dia. A palavra está com o colega. Bom dia aos colegas, bom dia ao presidente da OAB de Santa Catarina. É um prazer, mais uma vez, estar participando dos importantes eventos que a OAB de Santa Catarina proporciona, sendo sempre uma protagonista a nível nacional, especialmente na área ambiental, que é a qual eu me dedico, né? Santa Catarina sempre levando essas discussões adiante, fazendo com que as coisas realmente sejam encaminhadas. É só para que todo mundo entenda as minhas posições. Eu, filosoficamente, posso ser definido como um racionalista humanista. Então, para mim, o ser humano, ele sempre é considerado em todos os aspectos, e eu não admito verdades absolutas, eu não as tenho e não as aceito, seja de que ponto vierem. Eu tenho um senso crítico e um cérebro muito questionador, e por isso eu normalmente acabo levantando algumas temáticas realmente que acabam agitando as questões em que participo, né? E eu quero justamente trazer, até diante da minha experiência política, da minha vida diária ligada a esses temas todos, algumas questões significativas relativamente a isso, né? A começar pela nomenclatura. Por que no Brasil se chama de agrotóxico? Eu domino um pouco algumas línguas, consigo entender algumas línguas, especialmente o inglês, o espanhol, o francês e o italiano. Em todas elas, isso é chamado de pesticida, porque combate as pestes. De acordo com estas visões, combate a peste. Aqui no Brasil nós chamamos de agrotóxico. Por que disso? Na verdade, nós continuamos sendo uma colônia do ponto de vista cultural. Existem muitos aspectos que nos são jogados, nos são trazidos, inclusive, quando não existiam as mídias sociais, e nós éramos todos verdadeiramente e intelectualmente escravos da mídia normal, né? Nós acabávamos recebendo determinadas influências que não necessariamente são efetivamente aquilo que parecem ser. Eu, como presidente do órgão ambiental do Paraná e integrante do CONAMA por alguns anos, ativo participante das discussões nacionais relacionadas a tudo isso, conheço muitas ONGs que se dizem ambientalistas, mas que vivem de extorquir determinados grupos, determinadas pessoas, ou de conseguir determinadas vantagens, né? Então, eu procuro interpretar tudo aquilo que me chega, eu procuro interpretar de acordo com a racionalidade. Eu não aceito de pronto, não deixo que façam a minha cabeça sem que meu cérebro interprete tudo o que está relacionado a isso, né? E tem algumas questões bem significativas que eu quero trazer aqui. Por exemplo, o Peri falava do princípio da precaução. Sem dúvida nenhuma. É um preceito que nós temos que respeitar e seguir. Agora, nessa questão dos defensivos agrícolas ou dos pesticidas,
nós temos um risco com o uso desse produto e temos uma certeza absoluta com a falta de uso disso, que é a fome. O brasileiro aumentou nas últimas décadas, inclusive a altura. A altura do povo brasileiro aumentou. Por quê? Porque nós estamos comendo mais proteína. Porque a população que não tinha condição de comer algumas décadas atrás, hoje come frango a 3, 4 reais o quilo. E isso tem um impacto significativo, inclusive na rede de saúde, sem dúvida nenhuma. O mau uso dos pesticidas deve estar produzindo alguns efeitos negativos na saúde das pessoas, mas a fome traz um efeito muito maior. Eu tenho uma horta na minha casa e tenho uma criação de galinha caipira. Eu produzo os ovos e eu produzo a alface. Esses dias eu estava junto com o meu sócio, é um vizinho que faz junto comigo a horta, que cria as galinhas, nós estávamos fazendo a conta. O quilo do meu frango caipira custava, pelas contas que a gente fez, básicas, R$39. Eu vou no mercado e compro a 4 um frango. Então é bonito, eu gosto. Eu uso parte do meu tempo, é uma forma até de eu me integrar com a natureza. Eu produzi a minha alface, que custa R$10 a cabeça, ou o meu frango, que custa 40. Mas o fato é que as populações mais carentes, não fosse o uso dos pesticidas, o uso dos defensivos agrícolas, estariam ainda com a alimentação muito ruim. E nós temos que trabalhar, em alguns casos, com algumas verdades absolutas que algumas pessoas insistem em desconhecer. Viver causa impacto ambiental. Não há como nós vivermos sem impacto ambiental. É muito bonito alguns ambientalistas de dentro do gabinete, especialmente eu sou muito crítico a algumas posições do Ministério Público, do próprio Judiciário. Eu não consigo entender um juiz ativista. Juiz é juiz, ele tem que ter o equilíbrio. E, de repente, você tem um ministro como Herman Benjamin, que é um ativista e que procura puxar a interpretação das leis para a sua visão, construir verdades absolutas a partir do seu prisma de interpretação. Eu não aceito esse tipo de coisa, não aceito nem de um lado e nem do outro. Não adianta virem querer me dizer que os pesticidas não produzem nenhum efeito negativo, que produzem. E não adianta virem me dizer que nós temos que abandonar o pesticida, porque aí vai morrer todo mundo de fome. Então, para mim, eu vivo numa permanente busca do equilíbrio das coisas. Vamos falar do glifosato? Se eu pudesse viver sem glifosato, ótimo. Mas a Serra Catarinense, por exemplo, sem o glifosato, todo o solo já teria sido degradado, porque o glifosato permitiu o plantio direto, uma técnica de conservação de solo que permite que o solo não seja degradado. Então, na verdade, toda essa questão ideológica que nós temos que considerar é que houve no Brasil, não só no Brasil, mas aqui é pior porque a gente virou instrumento das grandes discussões nacionais, mas uma dualidade de interpretações onde em tudo tem que ser uma coisa ou outra. Ou você é esquerda ou você é direita. Ou você é agroecológico ou você é do agronegócio. Não é assim. É uma e outra. Nós vivemos, e aproveitando, nós todos tratando da questão de meio ambiente, onde está a riqueza? É na biodiversidade. Você tem um ambiente ambientalmente rico quando você tem diversidade. Agora, você querer uma visão unificada só de um determinado prisma de uma coisa, é impossível isso. Os defensivos agrícolas são absolutamente necessários. Só que ideologizou-se as discussões a ponto de nós termos aí, por exemplo, o APL 6299, que está tramitando desde 2002, uma discussão. Eu acompanhei isso na Câmara Federal durante o ano de 2018 inteiro, se tratando do ponto de vista somente ideológico. Tanto a Leonor quanto o Peri falavam da necessidade de uso desses pesticidas menos impactantes ao meio ambiente e à saúde das pessoas, mas eu não vi essa discussão lá na Câmara Federal. Eu vi as pessoas discutindo burocracia, discutindo que tem que passar, ao invés de discutir efetivamente quais as pesquisas que têm que ser feitas, quais os resultados que têm que ser coletados, eu vejo as pessoas discutindo por quantos técnicos tem que passar.
por quantos carimbos tem que receber para aprovar um novo produto. Se nós não tivermos um sistema ágil e eficiente de aprovação de novas moléculas, nós vamos continuar cada vez sempre com os mesmos produtos. Se nós não tivéssemos modernizado o uso dos pesticidas, estávamos usando o BHC até agora, ou DDT, né? Então, há uma tendência natural de se diminuir o uso dos pesticidas até por uma questão de custo. Eu não vejo nenhum produtor rural jogando pesticida assim a bel prazer, porque ninguém gosta de jogar dinheiro fora. O uso disso está ligado à produtividade, ao alimento mais barato, à condição de subsistência, à questão social dos produtores, à questão social do consumidor desses produtos, né? E eu vejo, inclusive, algumas discussões, ontem até participei de uma discussão assim, o pessoal, não, tem os agroecológicos que produzem o produto para ser consumido aqui e o agronegócio que produz produto só para exportação. Ora, mas o frango come o quê? Não come milho do agronegócio? Não come soja? O produtor de suínos lá em Chapecó, né, tira a produção de soja do agronegócio, o produtor familiar, né, porque o suíno e o frango aqui no sul, basicamente são produzidos inicialmente pela agricultura familiar. Aí você tira a soja e o milho, o que vai ficar? Como que vai ficar a produção disso, sabe? Então, são muitas verdades restritas sendo lançadas como verdades absolutas. Eu tive a oportunidade, num evento em 2002, de dar uma palestra no Fórum Social das Américas em Quito, no Equador. E eu tive a audácia de construir um cubo e botar um cubo em cima dessa mesa e convidar 4 pessoas no início da palestra e perguntar a elas de que cor era o cubo. E cada uma respondeu uma cor diferente, porque eu havia construído o cubo com 4 cores. E aí eu comecei, né, a questioná-los exatamente sobre isso. De quem é a melhor verdade? Qual deles tem a razão efetiva? Todos e nenhum deles. Né? Porque se nós fechamos as nossas interpretações, se nós fechamos a nossa cabeça em cima de alguns pesquisadores, não todos, claro, existem pesquisadores sérios, mas tem gente construindo a sua história em cima de pesquisa fraudulenta, de pesquisa que cria mito. Por exemplo, vamos falar um pouco do que a Maria Leonor falou com relação às doenças atribuídas aos pesticidas. Ora, as pessoas viviam algumas décadas atrás, a média de vida no Brasil era 50 anos. Há 40 anos atrás, o brasileiro vivia 50 anos. Claro que morria muito menos gente de câncer. Claro que não tinha Alzheimer. É claro que não tinha uma série de outras doenças que só aparecem a partir do aumento da idade. Né? E a alimentação foi o principal fator que permitiu que a população cada dia vivesse mais. A alimentação e outra indústria que também usa química, objetivamente, que é a indústria de medicação, né? Que tem exatamente a mesma visão dos pesticidas. O remédio, 2 gotas é remédio, 20 gotas pode ser veneno. Então, há uma mistura ideológica, há uma difusão e uma tentativa de estabelecer verdades absolutas a partir de visões restritas, e, por outro lado, há uma negativa de verdades absolutas e a tentativa de relativizar a questão da fome, por exemplo, ou a questão dos benefícios que alguns defensivos trouxeram para o meio ambiente. Né? É claro, essa questão do 2,4-D, por exemplo, tem que ser encarada, não pode brincar com isso, porque, efetivamente, isso está comprovado que tem produzido alguns efeitos. Nós sabemos que algumas coisas têm... Eu sou um defensor das meliponiaceae, das abelhas nativas sem ferrão, né? Eu sou apaixonado por aqueles animaizinhos, e é lógico que alguns pesticidas causam danos nesse tipo de animal, e quando causam esse tipo de dano, acabam quebrando todo o equilíbrio sistêmico do meio ambiente. Mas nós temos que interpretar isso do ponto de vista objetivo. Né? Nós não podemos relativizar as coisas, estabelecer verdade, porque alguém publicou alguma coisa sem pé nem cabeça, publicou em uma revista científica internacional, e nós passarmos a interpretar isso como uma verdade. Né? Nós temos que ser racionais nesse aspecto e efetivamente considerar alguns aspectos.
Eu, enquanto presidente do Instituto Ambiental do Paraná, eu fui um agitador para todos os lados, né? E eu nunca me enquadrei do ponto de vista filosófico, porque eu não aceito verdades absolutas, né? Querem que eu traga uma informação bastante séria, que ninguém quase se dá conta? Os anticoncepcionais são hormônios que não se degradam pelo uso. Então, a mulher que usa o anticoncepcional, isso não é degradado, isso sai através da urina no sistema de tratamento de esgoto. Isso também não é degradado e ele, então, vai para os rios. E aí causa efeito tanto na ictiofauna quanto, eventualmente, na população que for usar esta água em outro local. Agora, vai fazer o quê? Então, nós vamos demonizar o anticoncepcional, porque, eventualmente, ele pode causar um efeito hormonal? Não. Né? Se nós tivéssemos uma forma mais eficiente, mais racional e melhor, ótimo. Mas, se nós não temos, né, nós temos que ter a consciência de que todas as nossas ações causam impacto. A questão é interpretar qual o menor impacto do ponto de vista humano, do ponto de vista ambiental. Quais as alternativas possíveis racionais? Porque nós temos que buscar o ideal, mas trabalhar com o racional, com aquilo que é possível, porque senão nós vamos viver num mundo de ilusão. Né? E eu, inclusive, questiono as pessoas que querem viver com alimentação natural, e daí faz uma carne artificial baseada numa série de coisas químicas e a partir de produtos vegetais. Então, tem muita discussão que não tem sentido dentro deste processo todo de equilíbrio humano. Né? Eu contava, antes que a gente começasse o nosso debate, contava ao Diogo que, quando eu era presidente do IAP, os javalis invadiram o parque, um parque estadual que tem em Ponta Grossa, e os javalis estavam destruindo a fauna nativa e destruindo os corpos hídricos, porque eles fuçam, acabam com as nascentes e tudo. E aí eu abri a discussão para abater os javalis. E aí veio um monte de gente, né, porque não podia caçar o javali, não podia caçar, então tudo bem, não pode caçar. Então, eu não autorizei a caça. Eu autorizei a descontaminação biológica de porcos ferais com o uso de arma de fogo. E aí não deu mais questionamento. Né? Porque caçar o javali não pode, mas você tem a necessidade de descontaminar biologicamente um parque. Então, caçar não pode, mas abater ele para descontaminar pode. Né? Então, são questões muito tênues e muito frágeis que se colocam como verdades absolutas e pessoas defendendo determinadas teses sem considerar o todo da questão. Vamos banir os pesticidas? Vamos matar metade do globo terrestre de fome. Vamos produzir um custo absurdo na saúde para tentar consertar o problema da subnutrição. Né? Então, eu acho que não é essa questão do ou isto ou aquilo. É isto e aquilo e como. Quais são as variáveis que nós temos que considerar dentro do universo das nossas discussões? O agronegócio para o Brasil é importante. O agronegócio brasileiro tem adversários internacionais. Por que os Estados Unidos não se chama de agrotóxico, lá se chama de pesticide? Por que lá isto não é visto da mesma maneira? Por que algumas ONGs brasileiras que combatem, alguns pesquisadores que se adonam destas teses, né, que buscam relativizar estas verdades absolutas e se adonar das relativas verdades plenas, são bancados por organismos internacionais que não fazem a mesma coisa nos seus países. Então, eu acho que a gente não pode jamais fechar as visões em cima de um determinado ponto, de uma determinada tese só, né, e considerar isso como verdades absolutas. Nós temos que buscar permanentemente o equilíbrio. Né? E a sustentabilidade ambiental, ela está relacionada à questão humana, porque pobreza não é sinônimo de equilíbrio ambiental, ao contrário, pobreza destrói tudo pela frente. Qualquer pessoa em situação de fome, de risco de sobrevivência, faz canja da última ararinha azul. Né? É uma questão de capacidade da natureza
de processar os impactos que a gente consome, e não há motivação humana, senão a motivação econômica, para fazer parte desse equilíbrio. Não adianta imaginar que as pessoas, por uma vantagem holística, por uma questão espiritual, vão passar a cuidar do meio ambiente enquanto a sua barriga está doendo de fome. Não existe essa possibilidade, né? Então, eu acho que a gente precisa ser racional nisso. Eu passei a minha vida questionando preceitos, tanto dos absolutistas, tanto de um lado quanto do outro, e passei a minha vida também vivendo na prática essas discussões. E eu encerro a minha participação, então, trazendo esses tópicos à discussão, para quem sabe a gente possa caminhar ou dar encaminhamento nessa discussão, para que a humanidade um dia, quem sabe, poder ter equilíbrio nos seus posicionamentos e nós possamos construir o verdadeiro caminho da sustentabilidade. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua explanação. Me deixaram uma tarefa difícil de falar sobre, depois de 3 exímios especialistas na matéria. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão, como diria o doutor Peri. Equilíbrio. O que é bonito numa discussão dessas, num debate propositivo, é que todo mundo aqui tem o mesmo objetivo. É ter alimentos saudáveis e preservar o meio ambiente. Sem prejudicar o crescimento socioeconômico do Brasil. Afinal de contas, estamos no momento de pandemia em que o agronegócio, mais uma vez, está mostrando o seu protagonismo. Estamos no momento de um ataque de gafanhoto, onde a utilização de aviões até então, às vezes, dito como vilões, foram tidos como benéficos. Claro, tudo depende do produto a ser utilizado, e o equilíbrio é isso. Eu acho que a palavra, o que sobra aqui, o que fica a mensagem que fica de tudo isso, é o equilíbrio que nós temos que ter em todos os debates que levantamos. No meu sentir, como bem falou o doutor Vitor, Peri, doutora Maria, os 3 tiveram a mesma fala nesse sentido. O extremismo, ele é covarde e é burro. Porque não há verdades absolutas, principalmente num tema desses. O agronegócio brasileiro aumentou a produtividade, me ajuda, doutor Vitor, se eu estiver equivocado, em mais de 300 vezes, 300% nos últimos anos, sem aumentar significativamente a área de plantio. Nós temos, o Brasil é o país que mais preserva no mundo. Diogo, tu está querendo falar que não tem desmatamento ilegal? Não, pelo contrário, tem, e ele deve ser combatido. O que nós não podemos é colocar o agricultor como vilão ou como ambientalista, como alguns gostam de falar, como eco-chato, o que é um absurdo. Quando o trabalho é científico, quando o debate é científico, todo mundo tem um interesse comum. Assim como o doutor Vitor, eu também crio uns animais lá, tenho a minha vaquinha, tenho as minhas galinhas, a minha horta. Sou apaixonado pela culinária, adoro cozinhar. E uma das paixões é você ir lá na horta e tirar a salsinha, a cebolinha, o tempero, que custam N vezes mais. Além disso, dão trabalho, que no meu ponto de vista é um prazer. Só que nem todo mundo pode fazer isso, infelizmente. E às vezes não é nem por questões financeiras, doutor Vitor, é por questões de tempo mesmo. Como que uma China seria alimentada se nós tivéssemos apenas alimentos sem insumos agrícolas? Eu nem gosto do pesticida, eu prefiro o insumo agrícola, que é no meu ponto de vista, mais assertivo. Só que assim, o que está errado tem que ser melhorado. Aliado a isso, eu sou do interior do estado, meus avós, hoje falecidos, mas à época agricultores, eles colocavam a maquininha nas costas e antes disso, eles mexiam o agrotóxico com a mão, pegavam, às vezes, um galho para mexer, muitos mexiam com a mão e colocavam
Aí veio o trator, que é máscara. Nós temos, por exemplo, um problema grave em Santa Catarina, que é o pessoal que produz fumo, por exemplo, que o alto índice de insumos agrícolas. Mas o problema maior não é esse. O maior problema, no meu modesto ponto de vista, é o fator educacional. Infelizmente, muitas pessoas usam da forma incorreta. E não só. Eu conheço donas de casa que usam produtos utilizados na limpeza doméstica de forma irregular. A mulher fumando um cigarro e limpando a área lá, passando a quiboa e outros insumos, o que também está errado. O debate, por isso que eu acho que agrotóxico está errado, porque remete ao agrotóxico. Não é isso. O remédio, a indústria química mata mais do que os insumos agrícolas. Quem não conhece alguém aqui que já morreu pelo uso inadequado de medicamentos? Que se tornaram droga. O que nós temos que fazer, e mais uma vez eu parabenizo a liderança da OAB nesse sentido. Eu até brinquei com o doutor Peri. Quando a gente foi convidado, o doutor deve se recordar, nós entramos em contato e a gente falou, olha, nós vamos fazer um debate propositivo, enfim, começamos a brincar sobre isso, porque às vezes você vai trabalhar o assunto e você está com um extremista que não discuta a essência. Veja, o doutor Vitor, muitas vezes, eu já ouvi isso, é tido como um cara extremo, porque ele é eloquente, me perdoem, deu um erro de pronúncia aqui. Muitas vezes acontece isso. Hoje ele mais concordou com vocês do que discordou. Para te ver que eu olhava para o Peri fazia assim, ó, tipo, a doutora Maria da mesma maneira, ou seja, estamos todos do mesmo lado. Todo mundo quer o melhor. Chega. E aí, me desculpem o desabafo, eu não quero entrar em política e jamais entraria, porque não é o tema. Mas a gente está vivendo isso no Brasil. Ou tu A, tu é o B. Se eu falar bem de um ovo caipira, é sinal que eu sou ambientalista? Então, não. Eu me alimento de ovo caipira. E acho que ele é extremamente saboroso, além dos benefícios da saúde. O doutor Peri falou uma situação bem interessante sobre ciência, e é uma das coisas que eu tinha anotado aqui, sobre as verdades absolutas, depois ratificadas pelo doutor Vitor. Eu cresci numa época que usar banha de porco, por exemplo, era positivo. Ovo de galinha fazia bem à saúde. De repente veio uma pesquisa de algum país do mundo dizendo que o ovo era prejudicial para a saúde e a banha, então, a gordura suína era meu Deus, matar. Hoje, as pesquisas mostram outra coisa. Isso não é erro da ciência, não estou criticando a ciência. Só que ela vai evoluindo, tal qual o agronegócio. O agronegócio, claro que a gente quer, o agro em si quer produzir mais e ter um custo menor. Pessoal, hoje, para tu plantar 1 hectare de terra no Paraná ou em Santa Catarina, custa cerca de R$2.000 o hectare. 60%, 70% disso é insumo. Tu acha que o produtor quer pagar isso? Eu desafio vocês irem numa propriedade rural de um produtor rural e não de um proprietário de terra. É diferente. E não ver uma nascente preservada. E não ver uma horta bem cuidada. O produtor rural preserva. Só que assim como na advocacia, na política, nós temos os bons e os maus. A questão do uso da aviação, isso é um tema que eu estive em vários e vários congressos do agronegócio e muitos defensores do agronegócio são contra a utilização, principalmente em áreas perto de cidade, perto de rio, de nascentes, porque é inquestionável que você não consegue delimitar o ponto. Não tem como, é impossível. Como é que o piloto vai sobrevoar e vai falar, ó, vento, para exatamente aqui, tá? Não entra no rio. Não tem como. Agora, pessoal, talvez esse é o primeiro encontro de muitos que a gente pode trazer
é levantar o bom debate e, como bem sugerido pela doutora Maria, trazer cartilhas que demonstrem a importância do debate e a importância da melhoria dos dois lados. Eu estava, semana passada, num debate sobre o direito ambiental e o cara me remeteu a uma situação que ocorreu em Lages. Talvez até o doutor Vitor estivesse lá, ou alguém de vocês, não sei, quando estavam discutindo o Código Florestal Catarinense. Isso, a salvo engano, 8 anos atrás, 9 anos, logo que estava sendo debatido o Código Florestal, nós tivemos uma audiência pública em Lages. Eu não estava presente, mas eu vi o vídeo. E teve um promotor lá de gabinete, e eu respeito muito, quero deixar claro, o Ministério Público e o Judiciário, mas respeito, não preciso concordar com tudo, né? Lá também, como na advocacia, tem os bons profissionais e os que têm uma interpretação equivocada. Enfim, estavam lá no debate e um promotor falando que o Código Florestal Catarinense ele ia acabar com o meio ambiente, mormente no que concerne a compensação. E aqui eu abro um parênteses, que eu sou totalmente a favor da compensação. Eu acredito que você ter áreas com 4, 5 módulos fiscais e ter um cantinho, um pulmãozinho em cada uma delas não é tão eficiente quanto você ter um corredor ecológico. Afinal de contas, nem todos os animais voam, né? Então é difícil tu pegar um animal e pular no outro lado. É melhor tu pegar áreas, por exemplo, pegar a região de Lages, em alguns lugares ali, e fazer um parque e produzir aonde já está aberto. Nós chegamos na excrescência de ter que plantar árvore onde nunca teve. Enfim, fechei o parênteses. Estavam lá, e o promotor debatendo fortemente, e aí um defensor do agronegócio, do meio ambiente, fez a pergunta seguinte, pediu para o deputado, para o promotor, se era necessário também se ele tinha essa eloquência, agora deu certo. Eu repeti porque antes 2 vezes não saiu. Nos debates no que concerne as políticas ambientais urbanas. Porque muito se fala do agronegócio, do agrotóxico, mas pouco se fala da necessidade de políticas ambientais para a área urbana, que é fundamental. Nós tivemos um crescimento desordenado e, infelizmente, políticas públicas ineficazes ou a falta delas no que concerne o saneamento básico, por exemplo, que, sem dúvida, polui mais do que todos os agricultores juntos. E aí, no contexto, o cara pediu se o fórum, a sede do fórum, que o promotor, à época, era alocado, tinha tratamento de esgoto. E o promotor não soube responder. Assim como quero crer que o governador de Santa Catarina, em que pese entender a boa-fé e o intuito propositivo dele, quando ele quer sobretaxar um produto essencial para o desenvolvimento da atividade agrícola, que é quem segura o PIB do Estado, ele não deve ter analisado todos os prédios públicos e a necessidade de melhoria neles. Nós tivemos há poucos meses ou anos, o fechamento de praias aí em Florianópolis, porque estavam impróprias para o banho. Mas não tem produtor rural em Florianópolis. As propriedades estão fora da linha. Então, eu concordo com a doutora Maria quando ela diz o seguinte, é importante fomentar e dar incentivo às boas práticas. Por exemplo, quem produz alimento orgânico, cara, vamos isentar a tributação. Vamos fomentar isso. Concordo plenamente. Só que nós todos sabemos que, infelizmente, com a tecnologia vigente, é impossível alimentar a humanidade com produtos ambientalmente corretos, digamos assim, orgânicos. Então, enquanto isso não for possível, nós temos que usar os insumos agrícolas. E sobretaxar eles é inviabilizar o agronegócio catarinense. O que se chama de incentivo, eu não entendo como incentivo. Isso é o princípio da isonomia previsto na Constituição.
é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. O agronegócio, ele concorre com questões climáticas, concorre com questões cambiárias. Nós tivemos um aumento do câmbio de um ano para o outro aí, que quebrou muito agricultor. Não sei como é que vai ser feito em alguns estados do país, onde a prática é a realização de custeio em dólar, tivemos um aumento significativo. Então, nós temos muitos concorrentes no agronegócio. O governo não pode ser um deles. E aqui eu me permito, para finalizar, porque temos algumas perguntas, eu acho que é bacana respondê-las, usar uma frase do então deputado federal de Santa Catarina, Valdir Colato. O agricultor é só não atrapalhar ele. Deixa ele trabalhar, que ele dá alimento na mesa. E aí ele complementa falando, se o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta. Então, eu acho que essa é a reflexão e encerro agradecendo mais uma vez ao painel, as frases de vocês, o debate, porque está todo mundo aqui do mesmo lado, eu senti isso. Não tem nenhum extremista, todo mundo quer o bem. Eu acho que isso é bacana. Pessoal, antes de eu passar para as considerações finais, eu vou agradecer as pessoas que estão nos ouvindo. Estivemos com 269 acessos simultâneos, é um bom número, não tenha dúvida. Estamos no momento das lives, né? Tu abre o Instagram, tem 10 lives, e esse painel ele tem que ter o acesso específico no link, então quero crer que é um baita número. Eu vou abrir aqui as conversas e vou passar para vocês algumas perguntas que vieram. Ricardo Moraes, obrigado pela pergunta, Ricardo. Gostaria que os palestrantes comentassem um pouco sobre como o agrotóxico influencia nos processos genotóxicos, na perspectiva das teorias evolucionistas, em especial, fechou aqui, e como isso influencia na manutenção da justiça ambiental. Alguém gostaria de responder aí, doutora Maria, doutor Peri, doutor Vitor? Fiquem à vontade. Pode falar, Leonardo. Eu estive em conversa com o doutor Pablo Moritz, que é o médico ali do HU e da UFSC, que é quem tem um conhecimento mais aprofundado, né? De acordo com estudos mais recentes, os agrotóxicos, eles alteram os genes, né? E isso aí pode gerar consequências nas gerações futuras. Então, foi basicamente o conhecimento que ele me passou. Se tiveres maiores interesses, acho que ele pode te explicar melhor que eu. Não sei se alguém tem algo a mais para acrescentar. Na verdade, o que eu faço é questionar essas verdades absolutas. Aquilo que tem comprovação verdadeiramente fática, eu absorvo e defendo. Agora, a grande maioria dessas coisas, a própria questão genética, eu sei que o hormônio do anticoncepcional, isso pode produzir alterações efetivamente. Dos pesticidas, o que se tem é falado acerca disso. Né? Inclusive, até no início, a Maria Leonor tinha falado sobre a questão das doenças, num sentido geral, do autismo, que houve aumento. Na verdade, o que houve nos últimos anos foi o aumento dos diagnósticos. Nós não temos certeza se efetivamente houve aumento das doenças, porque autismo, até poucas décadas atrás, não era autismo, era deficiência mental. Então, nós enquadrávamos uma série de doenças dentro de um mesmo grupo, não havendo, naquela época, um diagnóstico específico. Então, a partir do momento em que nós passamos a ter mais diagnósticos, nós passamos a identificar mais doenças. Eu não tenho segurança para afirmar e não vi nenhuma pesquisa efetivamente que me demonstre, que passe pelo meu crivo, pelo meu raciocínio, pelo meu intelecto lógico, que me demonstre que efetivamente houve aumento. Nas próximas décadas, nós vamos talvez ter essa comprovação. Mas até agora nós não temos, porque nós não temos anteparo histórico para poder comprovar isso. Obrigado, doutor. Posso só complementar? Claro, doutor. Data vênia, né? Eu
eu discordo em parte, porque eu vou só mencionar esse estudo científico para vocês. Vou ler aqui o título do estudo. Pré-natal, exposição infantil a agrotóxicos e desordem do espectro autista em crianças. A descoberta, que foi publicada em 2019 no British Medical Journal, né, então uma revista de impacto, a descoberta sugere que o risco de um filho ter desordem do espectro autista aumenta após a exposição pré-natal a ambientes com pesticidas em um raio de 2.000 metros da residência da mãe durante a gravidez, comparando com a prole de mulheres da mesma região agrícola sem exposição. Isso foi um estudo feito, é um estudo científico, né? Então, em alguns aspectos eu discordo, tá? Então, é só esse meu posicionamento, e tenho alguns estudos, se alguém depois quiser solicitar e-mail também, posso deixar à disposição. Então, em um certo aspecto eu discordo, porque são estudos recentes, que vêm sendo publicizados, e aí eu reforço a ideia de que nós precisamos investir em substituir, quando necessário, por produtos menos tóxicos, e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência. Isso diversos países têm atuado nesse sentido por conta da ciência. Então, eu discordo em certos aspectos, respeito o posicionamento, mas discordo e quero deixar registrado que alguns desses estudos que eu mencionei foram feitos meta-análises, que são diversos cientistas trabalhando e trazendo uma maior consistência para esse resultado, certo? Obrigado, doutora. Doutor Peri, Diogo, acho que o doutor gostaria de dar uma palavra final também. Posso? Claro. Vamos lá. Doutores, eu acho que foi muito proveitoso, realmente, e eu concordo, estamos todos do mesmo lado. Nós temos, dentro da lógica do prisma, né, olhares diferentes, mas estamos, sim, todos do mesmo lado. Eu queria falar um pouquinho sobre acordo semântico e delimitação do tema. Por que acordo semântico? Né? No sentido de a gente falar uma mesma linguagem. Eu tenho a impressão que certas expressões já poderiam ser superadas, né? Tratar a pessoa mais verde como eco-chato e o produtor como vilão é algo que remete... a gente não precisa mais disso. A gente, né, essas dicotomias, esse profissional de gabinete, todo mundo quer construir uma solução junto, então a gente não precisa desqualificar quem pensa diferente, simplesmente. Então, por exemplo, acordo semântico, né? Se é pesticida, se é agroquímico, agrotóxico, ou o mais eufemístico dos termos, que é o defensivo agrícola, a gente continua com o problema. A denominação que se dá é de menos. A gente tem uma questão a enfrentar. Doutor Vitor, eu quero trazer a seguinte reflexão, muito que aprendi com a sua fala. E a questão toda é certeza e incerteza. Se houver certeza absoluta sobre todos os malefícios, aplica-se o princípio da prevenção, proíbe-se, não é o caso. Há vantagens e desvantagens e há incerteza sobre a temática. Eu só acho interessante, eu acho que a gente não pode adotar um discurso negacionista porque não há uma certeza absoluta. Porque, às vezes, a certeza absoluta se revela. O 2,4-D é emblemático. Quando começaram os primeiros indicativos de deformação das culturas de folhas largas, folhas maiores, o primeiro comando foi: nego. Não pode ser o 2,4-D. Não há. E muito rapidamente a Secretaria, lá no Rio Grande do Sul, né, a Secretaria da Agricultura, com alguns laudos, conseguiu fazer nexo causal, e até que hoje é um consenso. Né? E é um consenso muito também porque gerou uma afetação entre produtores, né? A soja impactando a uva, enfim, a azeitona, enfim, tudo isso ficou impactado. A questão toda aqui, a gente não precisa chegar nesse ponto para dizer, assim, o 2,4-D é um problema. O glifosato não é. Ele é tão problema quanto, na medida em que há indicativos dos prejuízos. O que eu quero dizer, para concluir aqui, foi muito prazeroso conversar. Eu acredito que a gente tem algumas bases para evoluir.
A OAB está de parabéns, mas eu quero concluir dizendo o seguinte: nós não podemos fechar os olhos. E quando falamos de agrotóxico, vamos falar de agrotóxico, com todo respeito ao produtor. Mas vamos delimitar o tema e falar de agrotóxicos, e o que a gente não pode é fechar os olhos, porque há dados científicos valorosos, como a doutora Maria Leonor trouxe, que mostram que há efeitos negativos. Vamos atentar a eles, sem recorrer a expressões como fome, morte e pobreza. A gente não precisa levar o debate a esse nível. A gente quer melhorar. E, para isso, a gente não precisa recorrer a extremismo nenhum, argumentativo, digamos assim. Pessoal, o nosso tempo está terminando. Eu quero deixar como última reflexão aí um comentário, uma pergunta, na verdade, do Paulo Fortes, e teríamos uns 2 minutos se alguém quiser comentar. Seria interessante abordar, nesse momento, a eficácia dos chamados defensivos agrícolas naturais. Inclusive, tal temática foi abordada de forma central e recente em congresso de cunho nacional organizado pela Embrapa. Ou seja, todas as partes se unindo para achar uma solução viável. Eu acho que é isso que os 4 trouxeram, sem extremismos, como o doutor Peri falou. Eu acho que se alguém quiser comentar, fique à vontade sobre esse comentário do Paulo. Eu acho que essa questão da busca da agroecologia, dos produtos naturais, é o que todos nós temos que perseguir. Isso, acho que ninguém pode questionar uma coisa dessa. Ninguém pode querer usar uma coisa não natural, uma coisa química, simplesmente pelo prazer de andar bebendo coisa química. Mas a questão, me perdoe o Peri, mas a questão é sim a questão do que está em jogo nessa temática. Nós precisamos do agrotóxico para combater a fome, isso é um ponto. Nós precisamos utilizar determinados produtos que produzem impacto. A questão é a relação de custo e benefício. O que isso me traz de problema? Porque toda escolha na vida ela tem essa relação. Toda escolha tem uma perda e um ganho. Toda vez que você pega uma encruzilhada, você deixa de seguir a outra encruzilhada. Então, nós temos algumas questões macro mundiais que não podem ser desconsideradas e relativizadas. Nós temos que interpretar objetivamente o que isto produz se nós deixarmos. E agora nós vivemos na questão da pandemia uma discussão exatamente nesses termos. Então, se relativizou a questão da ivermectina, da hidroxicloroquina, se estabeleceu uma guerra ideológica e as pessoas passaram a não ser importantes, tanto para um lado quanto para o outro. É importante a vitória das suas teses. O que eu tenho visto muito, Leonor, eu não questiono uma pesquisa nunca quando eu consigo entender as motivações dela. Agora, para respeitar uma pesquisa, primeiro saber quem pagou essa pesquisa. Quais os interesses econômicos envolvidos na divulgação disso? Quem ganha e quem perde? É aquela máxima da Lava Jato aí do siga o dinheiro. Vamos ver onde é que o dinheiro está sendo utilizado, que benefícios econômicos uma posição ou outra produz, e aí eu começo efetivamente a respeitar essas posições. E uma outra questão que todos nós sabemos, que é humana, a necessidade dos 15 minutos de fama. Então, um pesquisador qualquer lança uma pesquisa, publica numa revista de fama e o sujeito passa a ser comentado no mundo inteiro. Às vezes ele não está muito preocupado se a pesquisa é quente, não é, efetivamente produz resultado, não. Então, a boa pesquisa ela deve ser respeitada, ela deve nos pautar e direcionar as nossas ações. E é lógico... Doutor Vitor Hugo, com todo respeito, mas essa desqualificação genérica não agrega ao nosso debate. Pessoal, se me permite, qualquer pesquisa tem, para qualquer lado. Pessoal, agora são dados que a gente tem... Eu acho que vocês... Eu não sou trouxa de pesquisador que quer ficar famoso. Doutor Vitor, com toda franqueza, eu acho que os 3 estão falando a mesma coisa. O que o doutor Vitor está falando é que nem toda pesquisa é bem intencionada e é correta. Perfeito. A doutora Maria trouxe uma pesquisa que é correta e ela acredita. Ponto. Eu acho que esse é o ponto. A gente o que o doutor Vitor, ele não está, eu estou falando a minha percepção, falando da pesquisa específica apresentada pela doutora Maria. Só que também, dependendo da frase, entendeu? E eu entendo que o doutor Peri é isso que ele está buscando. Pessoal,
eu gostaria de encerrar com uma frase do Dr. Rafael, nosso querido presidente, um incansável, né? Porque o cara não dorme, eu acho, e ainda no domingo ele posta foto na praia com os filhos. Eu não sei como é que ele consegue fazer tanta coisa, ele está, claro, tem uma bela equipe, mas está correndo sempre e trazendo boas soluções para Santa Catarina e, em especial, para a advocacia catarinense. No discurso de posse dele, ele usou uma frase que, para mim, é fantástica, eu levo no meu dia a dia. Gratidão é a palavra que vem do coração. Então, a minha eterna gratidão a vocês, à OAB, e aos que nos acompanharam nessa 1h30, ou 90 minutos, né, doutor Peri, de debate, de boa conversa. E muito, muito obrigado à Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB de Santa Catarina, a qual atualmente eu estou presidindo, está aberta para todos vocês e para quem mais quiser fazer um debate propositivo. Muito obrigado mesmo, obrigado a ESA, a OAB, as comissões. Deixa eu fazer o merchan também, então, da Comissão de Direito dos Desastres, presidida pelo Dr. Paulo Forte. Essa aproximação entre as Comissões de Direito do Desastre e do agronegócio surgiu de um evento que nós organizamos no ano passado, em que tratamos a questão do agroquímico, dos agrotóxicos, na nossa abordagem do direito dos desastres, não que e isso não quer dizer que o agrotóxico seja um desastre, não é esta a questão. Mas, enfim, também estamos abertos para novos colegas e para novas interlocuções com os estimados amigos e colegas. Vamos lançar, doutor. Lança lá que eu falo com o pessoal da comissão e já convido o doutor Vitor e a doutora Maria a escolher novos temas aí, ou cindi-los. O agrotóxico em Santa Catarina é bem amplo, né? Vamos cindir isso aí, vamos fazer novas conversas sobre isso, que sem dúvida alguma enriquecem o conhecimento de todo mundo. Alguém quer fazer as últimas considerações? Já passamos 3 minutos, uma mais, uma menos, não muda nada. Estou por vocês. Quero só dizer da minha satisfação, da minha honra de ter participado com todos vocês, me colocar permanentemente à disposição. Eu sou realmente bastante eloquente e incisivo, mas, sobretudo, eu respeito muito o ser humano. Todo ser humano e todas as visões, para mim, têm significado, e eu interpreto isso, processo isso no meu intelecto para poder me posicionar. E ainda que eu seja contra, sempre serei a favor do respeito e da tolerância. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor. Doutora Maria. Obrigada também, parabenizar a OAB mais uma vez, parabenizar o nosso presidente aí da mesa, que bem conduziu os trabalhos, né? E agradecer ao meu amigo, doutor Peri, que me indicou, me chamou, e ao meu amigo também, doutor Rafael Orne, a sua esposa Karen, minha amiga de infância. Vou desejar um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Que a neve chegue, né? Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, friozinho gostoso, um bom final de semana, um bom final de sexta-feira, um bom final de semana a todo mundo. Forte abraço.